Começa o seu dia bem informado e acompanha agora o resumo das principais notícias do momento em menos de 3 minutos. O relatório produzido por um deputado estadunidense aliado do Flávio e do Eduardo Bolsonaro, que acusa o STF, Alexandre de Moraes, de censurar políticos bolsonaristas aqui no Brasil, também está acusando o Alexandre de Moraes de censurar nas redes sociais postagens que elogiavam o Trump e falavam mal do Joe Biden. Rapaz, esse deputado trumpista tá aí com o tempo, né? Ele devia era ir às ruas, nos postos de combustíveis, ver a satisfação dos americanos com a alta dos preços. E ainda sobre esse tema dos Estados Unidos, a Erika Hilton fez um alerta muito interessante que a gente ainda não tinha prestado atenção. Ela falou em postagem nas redes sociais que o Flávio Bolsonaro, se eleito para apoiar o Trump, para agradar o Trump, ele não vai acabar com o Pix, mas ele vai fazer o quê? Ele vai privatizar o Pix para depois taxá-lo. Ela falou que se ele é eleito, a primeira coisa que ele faz é privatizar o Pix, tira a responsabilidade do Pix do Banco Central e coloca nos bancos privados. E aí depois, posteriormente, os bancos privados vão ter a liberdade de começar a cobrar tarifas por essas transferências, igual os bancos cobram pelo TED, pelo DOC. E que em nenhum momento da sua campanha ele vai dizer que vai acabar com o Pix, ele vai dizer que vai trazer melhorias para o Pix. E essa melhoria, segundo ele, será a privatização. Enfim, o golpe tá aí, cai quem quer. E ó, tá cheio de escândalo envolvendo a candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele tem como publicitário um ex-policial que já foi homenageado na Leste por ninguém mais, ninguém menos que o TH Joia, o político bolsonarista que tá preso por vínculo à facção carioca. Amigo do Bacelar, que era o ex-presidente da Leste, que é aliado do Flávio Bolsonaro, que também tá preso, também por vínculo com essa mesma facção. Complicado, né, Flávio, essas tuas amizades, para dizer o mínimo. E por falar em amizades, o Flávio Bolsonaro viajou com a sua esposa num avião particular de um empresário, dono de uma farmacêutica chamada União Química, farmacêutica essa que tentou intermediar a compra das vacinas na época da pandemia produzida na Rússia. Enquanto os estados do Nordeste tinham fechado acordo com a Rússia para comprar essas vacinas por R$9 cada, esse intermediário queria vender para o Brasil, para o governo Bolsonaro, por R$12. E só não deu certo porque a Anvisa não autorizou essa vacina da Rússia, tá? Senão teria dado certo. Uma amizade muito grande, né? Ao ponto de até liberar jatinho para viagem particular pro Flávio. Por falar em viagem, avião de carona, o Nunes Marques, segundo o Estadão, viajou de graça de Brasília para Maceió num avião da empresa do Daniel Vorcaro, viagem essa organizada por uma advogada do Banco Master. E não para por aí não, também já viajou de graça num avião de um advogado, amigo dele, que é advogado do Cláudio Castro. Lembrando que o Cláudio Castro recentemente teve um voto favorável do Cássio Nunes para não ser cassado e não ficar inelegível no TSE, tá? E esse advogado atuou exatamente no TSE em defesa do Cláudio Castro. Para quem diz que a extrema-direita não é amiga de ninguém, tá aí os fatos provando o contrário, né? E depois de ter sido revelado na imprensa que o deputado Guto Zacarias, do MBL, ele fez pressão psicológica para sua ex-companheira interromper uma gravidez dele, ele fez ela gravar um vídeo nas redes sociais juntamente com ele, desmentindo isso. Ela disse que só tinha feito essas denúncias ao Ministério Público porque tinha sido orientada erroneamente pelo advogado que na época atendia ela, mas que se arrependeu e que ela não tem nenhum tipo de queixa contra ele. Porém, a imprensa desmentiu mais uma vez o Guto Zacarias e divulgou um áudio que está nesse processo do Ministério Público, onde ele simplesmente orienta ela a procurar as melhores clínicas, as clínicas mais caras de São Paulo, para ela fazer esse procedimento de interrupção. E como a sua máscara em defesa da vida desde o ventre caiu por completo por conta desse áudio revelado, não teve mais como negar. E ele assumiu sim. Nós discutimos sim a hipótese absurda de interromper a gravidez. Eu tive um pensamento pecador, um pensamento que graças a Deus não foi pra frente. Gente, não falham. Quando você vê um cara que se diz conservador, defensor da família, pode apostar que por debaixo dos panos tem coisa errada. E o primeiro sinal de que tem coisa errada é quando ele começa a se defender atacando o PT, como ele fez nesse vídeo. Duas notícias rapidinho para concluir. O Oswaldo Eustáquio, que está foragido na Espanha, que a Espanha não quis extraditá-lo de volta para o Brasil, se filiou ao PL e disse que vai concorrer à distância à vaga de deputado federal pelo estado do Paraná. Olha, se não fosse um bolsonarista dizendo isso, eu certamente diria que é piada, né? Mas vindo desse povo, tudo é possível. E para concluir, pela primeira vez, o SBT e a Band receberam uma verba publicitária do governo federal inferior à verba que o governo federal direciona para as plataformas digitais. Ou seja, a audiência da Band e do SBT está tão pequena que não está compensando mais para o governo gastar tanto dinheiro divulgando os seus feitos nessas duas emissoras. Sai mais lucrativo para o governo divulgar nas redes sociais. Em breve, a Globo também vai chegar nesse patamar.